A igreja reflete a revelação divina. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina bíblica da revelação à luz do livro Deus, Revelação e Autoridade de Carl Henry, ok? Então agora nós estamos no nosso 15º vídeo e nós vamos falar um pouco sobre a relação entre a existência da igreja, os propósitos da igreja, a natureza da igreja e a revelação divina. Aí o Carl Henry escreve o seguinte: a igreja é uma aproximação em miniatura do reino de Deus. Como tal, ela deve refletir a cada sucessiva geração o poder e a alegria das realidades próprias da revelação divina. O Carl Henry aqui ele não gasta muito tempo falando de problemas e pecados, injustiças, maldades que ainda permanecem realidades dentro da igreja em função da velha era do pecado ainda existir e não ter sido plenamente superada pelo reino de Deus. Ainda assim, ele se concentra nas questões positivas da existência da igreja, de que a igreja deve ser um reino de Deus em miniatura, e refletir, de forma cada vez mais poderosa e etc., a alegria da revelação, as coisas da revelação de Deus. Acontece que, naturalmente, a revelação não fala somente de coisas boas dentro do contexto da igreja, mas fala também de coisas ruins, ainda que essas coisas ruins estejam sempre contextualizadas pela graça de Cristo, que pode transformar as pessoas e as igrejas na direção daquilo que Deus deseja. Por isso que o Carl Henry se foca mais nas questões positivas, porque no final das contas são elas que de fato diferenciam a igreja do mundo de pecado, onde o diabo e o mal reinam, tá bom? Então a igreja é um organismo diferente do mundo, ainda que não em absoluto, e ainda tenha que conviver com o pecado, mas o Salvador do pecado está no seu meio para lhe transformar, e assim a igreja reflete o poder de Deus e a alegria das coisas do céu, ainda que em miniatura já nesta terra. Então é uma comunidade de amor, de fé, de louvor, de obediência, pelo menos até onde é possível se obedecer, até onde a igreja consegue obedecer, e onde ela não consegue, existe a graça de Cristo para perdoar e ir transformando a igreja também, ok? Aí ele continua dizendo o seguinte: ao assumir a forma humana no Cristo encarnado, Deus procura agora incorporar seu propósito revelado na história em um organismo social corporativo sobre o qual Cristo reina como cabeça. Então, primeiro Deus se revela como a pessoa de Jesus Cristo, e agora Deus ele quer se revelar neste organismo social corporativo que Cristo ainda é o cabeça, ele ainda está acima dos demais membros deste corpo organizado, desse organismo social, mas agora Deus tem o interesse de se revelar através da igreja, e na existência da igreja a gente também vê refletida a revelação divina. Então Cristo disse que o evangelho seria pregado, então onde a igreja está pregando o evangelho, a gente vê a revelação divina em ação, em realidade corporificada na existência da igreja, tá bom? Aí ele continua dizendo o seguinte: a igreja deve anunciar publicamente ao mundo a revelação divina especial, da qual ela primeiro se beneficiou. A igreja testemunha sua própria grata recepção e apropriação da revelação dada por Deus a uma raça rebelde, da qual ela mesma reconhece seu passado recente e apóstata. Então, a igreja sim deve reconhecer o seu passado pecaminoso, e eu incluiria que deve reconhecer o seu presente pecaminoso também, mas toda a função da igreja é agora, se apropriando da revelação de Deus, do perdão dos pecados, da salvação em Cristo, do evangelho e etc. Agora a igreja deve anunciar tudo isso publicamente, testemunhando da palavra de Deus que a beneficiou e que pode beneficiar o mundo todo. Ok? Então ela vai testemunhando: olha, Deus transformou a nossa vida e pode transformar a vida das empresas, dos governos, das famílias, das pessoas individualmente e etc. E assim o evangelho vai sendo pregado no contexto da igreja. Aí ele diz assim: entretanto, essa dada revelação não é agora proclamada simplesmente como algo vindo de um passado remoto e distante. Desde a conclusão dos escritos do Novo Testamento, sua vitalidade tem sido revigorada a cada geração. Portanto, em princípio, as pessoas estão sempre a uma geração distante dos testemunhos apostólicos e são por eles informadas.
como uma nova sociedade que funciona pelos ideais e dinâmicas de um modo de vida recém-apropriado, a Igreja conduz o mundo hesitante ao seu redor sob o fogo purificador da era vindoura, enquanto dá testemunho da esperança da vinda do Rei. Então o que acontece? Algumas pessoas acham que a Igreja é uma manifestação atual de algo muito arcaico e muito antigo. O Carl Henry tenta contrabalancear esta ideia dizendo que assim, a cada geração a revelação de Deus, ela é como se fosse atualizada não em termos de conteúdo, mas em termos de experiência. Cada geração vai tendo a sua experiência com a revelação. Então a gente está sempre uma geração antes da revelação. E através do testemunho escrito, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, a vitalidade do testemunho da revelação é revigorado a cada geração. Esse é o ponto. Então, o que acontece? A igreja deve ser uma nova sociedade que funciona por ideais e dinâmicas de um novo modo de vida. Pensa o seguinte, passar a perna uns nos outros. Esse é o velho modo de vida, onde todas as empresas e governos e famílias normais sem o evangelho funcionam. A igreja deve ser uma nova sociedade que funciona por ideais e dinâmicas de um modo mais elevado de vida. Então, onde no mundo é normal a maldade, a malícia, a vaidade, a fofoca, a desgraça, a perseguição, a destruição, a morte, todo tipo de pecado, maldade, malícia e etc., a igreja deve funcionar como, vamos pensar assim, uma organização social diferente desta que representa o mundo. Naturalmente, eu creio que a grande dificuldade acontece quando as pessoas não conseguem ver na igreja, e não estou dizendo nenhuma igreja específica, nas igrejas de uma forma geral, elas não conseguem ver esta sociedade diferente em relação ao mundo. E aí, de fato, a igreja perde o sabor, perde a luz, perde a sua capacidade de influenciar o mundo e se coloca numa posição, e é colocada numa posição muito complicada. Então a igreja sempre deve revisitar esses ideais novos de uma vida nova que a igreja deve encarnar na sua experiência particular, e somente assim a igreja vai poder conduzir o mundo ao seu redor ao fogo purificador da era vindoura. Um dia Cristo vai voltar e tudo isso que é malícia, maldade, vaidade, orgulho, corrupção, maldade, enfim, etc., vai ser destruído pelo fogo. A igreja que tem posse desta revelação de que isto acontecerá já tem que se apropriar deste fogo purificador da era vindoura e já começar a destruir e queimar estas questões desde já, pelo menos na sua experiência. Se Deus vai condenar a maldade, a igreja tem que condenar a maldade. Se Deus vai condenar a mentira, a igreja tem que condenar a mentira. E assim a igreja vai se tornando essa miniatura do reino de Deus, ainda que nós, membros da igreja, ou mesmo os críticos da igreja, não deveriam absolutizar esta condição da igreja e esperar que ela seja o paraíso no meio do inferno que é o mundo, tá bom? Se a gente pressupor isso, que a igreja é formada só de gente santa e sem pecado, no meio de um mundo que só tem demônios e pecadores, você vai estar absolutamente fora da realidade. Porque não é assim que as coisas funcionam, a própria revelação testemunha das fraquezas da própria igreja. Imagine, Cristo um dia olhou para Pedro e falou, sai daqui, Satanás. Um dia Jesus olhou para Pedro e falou, quando você se converter, você apacenta as minhas ovelhas. O cara está sendo usado pelo diabo e não é convertido. E no meio dos discípulos de Jesus, que as pessoas pensam que é a igreja por excelência, né? As pessoas mais próximas a Cristo pecam, imagine todas as outras, né? E isso em relação a todas as pessoas, em todas as eras, são falhas e pecadoras e permanecem imperfeitas. Entretanto, pelo poder da graça de Cristo, a igreja pode ser diferente do mundo e deve. E que desgraça é quando a igreja assim não é. E assim, se a igreja renovar o seu pacto em relação a esta nova forma de viver, em relação às questões do evangelho, pelos ideais e dinâmicas de um novo modo de vida, então ela dará testemunho da sua esperança de que Cristo voltará para destruir o pecado, a maldade e a morte que a igreja já combate de antemão, já de posse da revelação divina. Então, eu creio que essas são as principais reflexões do Carl Henry em relação à questão da igreja e da revelação divina.
Espero que elas possam fazer sentido e sejam benéficas para todos vocês. E a gente volta no próximo vídeo com a conclusão da nossa série sobre revelação.